Fala pessoal, então agora a gente vai falar sobre a estrutura de repetição. Primeiro eu solicito que vocês entrem lá no Studio Code, naquele curso, é o Express Course, que a gente já tinha feito anteriormente. Agora a gente vai fazer nesse capítulo aqui de ciclos, a gente vai lá no Loops com o Array e o BB-8, tá? Faça todos os exercícios ali de ciclos. Lembrando aqui do Portugal, o visual, lá no Visualg, né, nossa ferramenta, a gente tinha um contador para contador de 1 até 10. O que isso significa? Significa que o que tem dentro desse para aqui, tá vendo que começa aqui na linha 6 o para e na linha 8 termina o fim para? Na linha 7 tem um contador. Então, esse contador aqui, ele vai ser, esse contador da linha 7, ele vai ser repetido 10 vezes. Por quê? Porque o contador aqui, esse escreva, né? Essa linha 7 aqui, ela vai ser escrita 10 vezes. Por quê? Porque tá aqui, olha, dentro da instrução da linha 6, para contador de 1 até 6, até 10. Então ele chega nesse fim para da linha 8 e volta. E vai fazendo esse loop, um círculo aqui, onde ele vai e volta, repetindo. Esse que é o loop. Eu tenho uma estrutura que é semelhante, é o enquanto. Na linha 7 aqui a gente tem uma variável que ela é do tipo inteiro e ela recebe um valor 1. O enquanto aqui, ele vai ter uma... como é que diz? Ele vai ter um operador lógico, né? Que é uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou fazendo tudo que tem dentro do enquanto. Nota que o enquanto começa na linha 8 e termina na linha 11. Então, tudo que tem dentro do enquanto vai ser repetido enquanto essa condição aqui, contador ser menor que 0, for verdadeira. A gente deve ter visto lá em contadores também que o enquanto ele consegue fazer uma situação diferente. Que enquanto essa variável flag for diferente de -1. E aí eu vou dando valores. Bem aqui nesse leia flag, toda vez eu vou falando um valor aqui para ela. E aí ele vai recebendo valores. Vai recebendo valores. Enquanto esse valor for diferente de -1, eu vou repetindo o que tem dentro desse enquanto. A gente vai ver melhor isso com o JavaScript, tá? Então eu tenho uma definição de estrutura de repetição, né, que permite repetir os comandos que tem dentro dela mais de uma vez. E aí vai depender da estrutura de repetição que eu esteja utilizando. Em JavaScript, a primeira estrutura que é repetição é o for, que é um tipo de para, tá? Só que esse for ele é um pouquinho diferente. Ele é o mesmo for lá do Java, por exemplo. Ele é bem parecido. Aqui, depois do for, a gente vai criar primeiro aqui, né, o que tem dentro do parêntese, let i igual a 0, antes do ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, a gente tem um i menor que 3. E depois a gente tem um i++. Dentro desse for, eu tenho uma instrução, que é essa console.log olá. De cara, como a gente sabe que é uma estrutura de repetição, a gente vai fazer algumas vezes o que tem dentro desse for. Porém, como é que esse for funciona? Nessa primeira parte aqui, que a gente fala da inicialização da variável, que é antes desse primeiro ponto e vírgula, eu vou considerar que o i vai ser igual a 10. Na segunda parte, eu tenho uma condição, ou seja, eu vou verificar se essa condição aqui do i menor que 3 é verdadeira. No início, o nosso i vale 0, né? Então, 0 é menor que 3, verdadeiro. Nesse caso, ele vai imprimir aqui, olha, console.log olá. E o que ele faz? Depois que ele imprime, ele volta para o incremento. Então, o i valia 0, agora o i vai valer 1. E aí eu volto de novo para a condição. 1 é menor que 3, verdadeiro. Então eu imprimo esse console.log olá.
Depois eu volto para o incremento. E agora vale 2. 2 é menor que 3? Verdadeiro. Imprimo lá de novo. E assim sucessivamente, tá? Eu tenho aqui esse tenho bem aqui, olha. Vamos abrir com o Live Server. E aí a gente vai dar uma olhada aqui. Nesse caso eu só imprimi a flag aqui também, né? Eu imprimi esse valor de I. Então, ele imprimiu o valor que o I assume, né? Inicialmente é 0, depois 1, depois 2. E ele vai colocando o olá, enquanto aquela minha condição for verdadeira. Se, por exemplo, eu não quisesse 3, se eu quisesse 5, por exemplo, então o que é que ele faria? Ele ia imprimir de 0 a 4. São 5 vezes, tá? De 0 a 4 são 5 vezes. Ah, e se eu quisesse aumentar para 50? Aí a gente faria do mesmo jeito, ó. De 0 até 49, são 50 vezes. Então você nota que essa estrutura, primeira estrutura de repetição do JavaScript, tá? E esse exercício aqui é o que a gente estava vendo. Esse exemplo, né? Que é o com I. Esse I aqui é a variável e eu peço para imprimir também a variável concatenando junto com a palavra olá. O while, pessoal, ele é semelhante ao for. Em geral, a gente utiliza o while para uma outra situação com flag, né? Eu utilizo muito no caso, mas ele pode ser utilizado semelhante ao for nesse momento aqui. Eu vou criar uma variável que ela se chama contador, e contador vale inicialmente igual a 0. Eu poderia ter chamado também de i, eu só chamei de contador aqui aleatoriamente, tá? Enquanto contador for menor que 3, quanto é que vale contador? Vale 0. Aí eu vou fazer o quê? Eu faço console.log de contador. Então eu vou escrever o valor 0. Depois contador vai ser igual a contador mais 1. Contador vale quanto? 0. 0 mais 1 é 1. Esse 1 vai para cá, para dentro de contador. E aí, quando eu chego no final do meu while, que seria o meu enquanto, eu volto lá para o começo, para minha condição. Aí eu vou perguntar, esse contador, ele ainda é menor que 3? Quer dizer, 1 é menor que 3? Essa é a minha condição. Verdadeiro. Já que é verdadeiro, gente, então eu vou pegar esse valor e vou imprimir de novo. Seria o caso 1. E agora eu vou somar de 1 de novo, é 2. 2 é menor que 3? Verdadeiro. E aí eu imprimo e coloco aqui, olha, 3. Até ele chegar aqui, olha, 3 é menor que 3? Verdadeiro ou falso? É falso, tá, pessoal? 3 é igual a 3. 3 não pode ser menor que 3. Como ele é falso, que 3 é menor que 3, então, nesse momento, eu paro de fazer o que tem dentro do meu contador. Então, o meu enquanto ele realiza esse meu while, né, que seria o meu enquanto lá do meu Visualg, do meu Portugal, ele realiza as ações enquanto essa condição que está dentro do parêntese aqui é verdadeira. Aqui eu tenho um enquanto, né, uma estrutura de repetição no caso, no diagrama de atividades. Aqui, ó, enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu digo olá e volto para cá, para essa condição. Pergunto de novo, contador é menor que 3? Aí digo olá e volto para cá. No momento que essa condição for falsa, aí eu já saio do meu loop, né? Do meu enquanto. Uma outra situação é com flag. Eu digo assim, let flag igual a 0. Enquanto a flag for diferente de -1, esse diferente aqui, pessoal, é devido a Firacode, que como é que fala? É uma fonte que eu utilizo aqui e ela faz com que esse igual fique desse jeito. Mas quando você for colocar, você vai colocar ponto de exclamação seguido do sinal de igual. Aí é diferente, tá?
Então, 0 é diferente de menos 1, verdadeiro. Então eu imprimo olá e o valor da flag, que no caso é 0. Depois eu vou pedir o quê? Eu vou pedir esse prompt aqui, olha. Eu vou pedir para a pessoa digitar um número e se quiser sair, ela digita menos 1. Esse valor que ela digita, ele vai para cá, para dentro do flag, que bate aqui no começo do meu... no final do meu while, do final do meu enquanto, e volta lá para cima, para minha variável, tá? Aí o que que vai acontecer? Ele vai ficar fazendo isso daqui. Enquanto flag for diferente de menos 1, eu vou imprimindo isso daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica essa... É bem aqui essa, tá? Ó, aí eu vou abrir também aqui o console.log. F12. Então, venho aqui e inicialmente eu digito 1, dou OK. Digito 10, dou OK. 5, eu quero sair, eu digito menos 1. Quando eu digitar menos 1, eu saio. Olha, você nota que eu disse assim, olá 0, olá 1, olá 10. Quer dizer, olá 5 aqui, que foi o último número que eu digitei antes do menos 1. Quer dizer, aqui, nesse momento, diferente do meu for e diferente daquele meu while anterior, eu sabia, diferente deles, eu não sei quantas vezes, determinadamente, especificamente, quantas vezes eu vou rodar aqui o código que está dentro do meu while. Ele depende do quê? Depende do usuário digitar menos 1. Quando o usuário digitar menos 1, aí é que ele para. O outro for, ele era diferente, olha. Ele digitava aqui 3 vezes certinho. Ele aparecia 3 vezes.